que tratam respectivamente do plano de ação e investimentos, das minutas de projeto de lei do plano diretor e da estrutura organizacional. Então, a gente vai falar um pouco das ações que foram propostas nos próximos 10 anos aqui no município, como que isso vai ser institucionalizado, como é que isso vai virar lei e quem que vai implementar esse plano, quem que vai fiscalizar e monitorar a implementação do plano diretor, incluindo aí a população. Então, queria em primeiro lugar agradecer a população que veio aqui hoje acompanhar esse evento. A gente sabe que nem sempre é fácil, né, estar aqui acompanhando. Também agradecer quem nos acompanha online pela transmissão no Facebook da Prefeitura e também os técnicos aqui da Prefeitura que estão presentes hoje. Para a gente fazer a abertura aqui do evento, eu queria convidar para compor a mesa o secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Cabedelo, Rodrigo Martinez, o secretário de Controle do Uso e Ocupação do Solo, Abelardo Lima Neto, e o diretor executivo da empresa de consultoria Urbitec, Gustavo Danilucci. Rodrigo, fique à vontade. Boa noite a todos. Mais uma vez, queria agradecer a participação de todos que puderam vir e dedicar esse tempo para esse momento importante, que é a revisão do plano diretor de Cabedelo, que vai determinar diretrizes para os nossos próximos 10 anos. Hoje, apesar de ser nossa quarta audiência pública, também encerramos com o fecho do ciclo, né? Porque hoje também é a última etapa de audiências. Nós participamos aí ao longo dos meses de oficinas, audiências públicas, que chegaram a esse produto final, vai ser apresentado hoje pela empresa de consultoria, que é a Urbitec, através aqui do seu diretor, o Gustavo. Então, desejar uma boa noite a todos. Vou passar a palavra aqui para o secretário de Ocupação do Solo e também a secretaria que caminhou junto aqui na revisão do plano diretor. Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Mais um passo que se avança, mais um passo que segue adiante nessa longa estrada que é a normatização, o caminho correto para a nossa cidade de Cabedelo e de encontro à sustentabilidade urbana, à sustentabilidade de zoneamento, à sustentabilidade ambiental. Tudo isso vai compilado nesse plano diretor que é feito com muito esmero, com muito cuidado, com muito afim. E nessa toada eu desejo a todos que, eu sempre digo isso, que procurem, pesquisem, colaborem conosco, colaborem com a Urbitec, colaborem para que o plano diretor possa ser cada vez mais amplo, cada vez mais abrangente, que possa agradar todos os nossos anseios. Muito obrigado, boa noite. Eu queria passar a palavra ao diretor da Urbitec, para falar uma coisa. Sim, agradecer a presença de todas as pessoas, agradecer em nome dos secretários Rodrigo e Abelardo todo o esforço que foi feito técnico pela equipe da Prefeitura, né, sempre parceira da Urbitec, para poder construir esse plano, essa revisão do plano diretor de Cabedelo. Então, isso é bem importante, essa parceria entre a consultoria, entre a sociedade civil e o corpo técnico municipal. Então, acho que a noite de hoje, né, coroa essa fase de audiências, ainda temos muito trabalho pela frente e nós do técnico muito felizes para poder contribuir com o futuro de Cabedelo. Vou falar bastante daqui a pouco, então era por enquanto isso, o nosso agradecimento. Certo, obrigado.
Obrigado. Eu vou fazer a leitura agora do regulamento. Se a mesa quiser tomar assento na plenária, pode ficar à vontade. Então, o regulamento da 4ª audiência pública para revisão do Plano Diretor Municipal de Cabedelo. Seção 1 das disposições gerais. As audiências públicas são abertas a todos os interessados, que poderão apresentar sugestões e participar do evento conforme disciplinado nesse regulamento. A realização das audiências públicas tem como objetivo informar, colher subsídios e debater o conteúdo do processo da revisão do Plano Diretor, em cumprimento à Lei Federal do Estatuto da Cidade e aos objetivos gerais do Plano Diretor de Cabedelo. Seção 2. Da realização e caráter da 4ª audiência pública. A 4ª audiência pública será realizada no dia 30 de novembro de 2023, às 18 horas, em formato presencial na Câmara Municipal de Cabedelo. A 4ª audiência pública será presidida pela Comissão Técnica Municipal, terá duração aproximada de 2 horas. A 4ª audiência será transmitida ao vivo na plataforma oficial da Prefeitura Municipal de Cabedelo e os participantes deverão registrar obrigatoriamente sua participação mediante assinatura da lista de presença que ficará disponível durante toda a sessão em local acessível. Seção 3. Os objetivos específicos da 4ª audiência pública. A 4ª audiência pública tem como objetivos específicos informar e sensibilizar a população sobre o processo de revisão do Plano Diretor e sua importância para o desenvolvimento do município, apresentar os produtos 7, Plano de Ação e Investimentos, do produto 8, Minutas dos Projetos de Lei, e produto 9, Planejamento da Estrutura Organizacional da revisão do Plano Diretor. E o terceiro objetivo, submeter a apreciação e ao debate da população os conteúdos dos produtos 7, 8 e 9. Seção 4, da programação da 4ª audiência pública. A 4ª audiência pública terá a seguinte programação: das 18 às 18h15, abertura do evento e recepção dos participantes, 18h15, 18h20, a leitura do regulamento, 18h20 às 19 horas, a apresentação técnica da equipe consultora, das 19 às 19h40, o tempo para contribuições e questionamentos, e, por fim, o encerramento do evento. Seção 5 da condução dos trabalhos. A abertura da 4ª audiência pública será realizada pelo chefe do Poder Executivo ou por um representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação e terá como consequência a apresentação técnica por parte da consultora. As perguntas e considerações dos participantes deverão ser feitas por escrito, com clareza e objetividade, por meio de fichas disponíveis durante a audiência, na qual os participantes registrarão o nome e contato. Membros da equipe organizadora estarão à disposição para auxiliar qualquer participante na formulação de perguntas e contribuições. O horário máximo para o recebimento de questionamentos é 19h40. Ao término da apresentação, a equipe técnica da consultora iniciará a leitura das contribuições e dos questionamentos dos participantes, conforme preenchido nas fichas. A leitura das perguntas somente será efetuada mediante a constatação da presença do solicitante. No início da leitura da pergunta, deverá ser informado a quem a mesma se destina. Após a leitura, o participante terá até 2 minutos para complementar sua dúvida ou sugestão antes de ser respondido. Não haverá tempo para réplicas e tréplicas. As contribuições por escrito e meio virtual serão registradas e respondidas no relatório do processo participativo, que será disponibilizado no site oficial do plano. E o tempo definido para a leitura das perguntas e respostas será de até 40 minutos, cabendo à coordenação da Comissão Técnica Municipal prorrogá-lo por mais 10 minutos, caso necessário.
Finalizando o tempo previsto, os questionamentos restantes serão respondidos na ata do evento a ser publicada no site oficial do plano diretor para conhecimento público. Seção 6 das disposições finais. Os conteúdos apresentados na quarta audiência pública e nesse regulamento foram já disponibilizados no site do plano diretor com no mínimo 10 dias corridos de antecedência a esse evento. E a equipe consultora elaborará a ata da respectiva audiência pública e encaminhará para a Comissão Técnica Municipal em até 7 dias úteis, permanecendo uma cópia dessa à disposição dos interessados por meio do site oficial do plano. Bom, então, só para lembrar, como nos outros eventos, nas outras audiências, essa aqui vai funcionar da mesma forma. Para participar, a gente tem as fichas de contribuição. Vocês podem preencher essas fichas a qualquer momento aqui da apresentação, então só me chamar ou chamar a Débora, da Secretaria de Planejamento, que a gente vai estar com as fichas. Ao final da apresentação técnica, a gente faz a leitura das fichas. Quem quiser pode complementar a dúvida. E também, só lembrando que é possível fazer mais de uma pergunta, né? Dar mais de uma contribuição, não tem problema. O objetivo aqui é que hoje ninguém saia com dúvida ou com sugestão que não foi passada, tá? Então fiquem à vontade para chamar a gente para preencher as fichas. A gente passa agora para a apresentação técnica, então queria convidar novamente o Gustavo Taniguchi para fazer essa apresentação. Então vamos lá, boa noite. Dando início à nossa apresentação técnica, como o Otávio comentou, a gente vai falar aqui sobre esses produtos que estão sendo que serão debatidos na noite de hoje, que são produtos 7, 8 e 9. Então, a nossa pauta da apresentação é relembrar todas as etapas da revisão do plano diretor, falar sobre esse plano de ação e investimentos, sobre a estrutura organizacional, como é que a prefeitura, como é que a sociedade vai se organizar para dar conta do plano diretor, dos processos urbanísticos do município, a minuta do projeto de lei do plano diretor, a gente vai comentar sobre ela, e também falar sobre os próximos passos. O plano diretor de Cabedelo, então, ele foi construído em 5 etapas, e a gente está aqui na etapa 4 e 5, que é essa institucionalização desses projetos de lei que vão, assim que finalizados, a partir da audiência de hoje, a lei do plano diretor, irão para a Câmara para também o seu debate, suas considerações. E essa consolidação de todos os produtos que foram elaborados durante todo o período da revisão do plano diretor, Isso, toda a parte de diagnóstico, de propostas e etc., as diretrizes. Então foram vários eventos participativos, colaborativos durante toda a execução do plano diretor. Essa é a 4ª audiência pública. Tivemos os fóruns comunitários para discutir tanto o diagnóstico, esse raio-x, essa fotografia do município de Cabedelo, quanto daquelas propostas, do que se gostaria que a cidade tivesse. Então isso também foi discutido nesses fóruns comunitários. Muitos aqui presentes participaram dessas dinâmicas. Várias reuniões técnicas, tanto presenciais quanto online, a gente traz algumas delas, com os grupos de acompanhamento, com setores específicos, reuniões técnicas com os técnicos municipais. Então são aí mais de 50 eventos realizados nesse processo da revisão do plano diretor. São vários eventos justamente para a gente ter um amplo debate para discutir o futuro da cidade. E aqui a gente entra no produto 7, esse plano de ação e investimentos. E assim é interessante, é o pai, ele vai dar a diretriz das ações que precisam ser realizadas para mudar aquilo que a gente identificou lá no diagnóstico que não estava legal na cidade. Então, o
vai justamente para isso, para a gente, né, ter aí um grande norte para, né, fazer acontecer, fazer a transformação que a gente quer em Cabedelo. Então, como é que a gente como é que a gente chega nessas ações, né, que elas vão realmente podem aí transformar a cidade? Então, a gente tem que pensar todos os aspectos que tem no município, né, os aspectos socioespaciais, regionais, questão social, questão econômica, as questões ambientais. A gente tem uma leitura técnica, uma leitura comunitária, e a gente construiu o diagnóstico, essa grande raio-x, essa fotografia do município. A partir, né, desse diagnóstico, nós construímos as diretrizes e propostas, que foi o produto 6 que a gente já apresentou em audiência. E a partir dessas diretrizes e propostas, como é que a gente transforma ela num instrumento legal? Ou como é que a gente vai utilizar essa proposta, essa vontade, essa grande diretriz, em que ela realmente aconteça no município? Então a gente tem as questões das diretrizes, estratégias e ações que vão nortear o crescimento da cidade, o ordenamento territorial, e dentro dos grandes projetos estruturantes estratégicos que podem também impactar no território de Cabedelo. Então, a gente também tem que entender essa dinâmica, né? Então, as diretrizes são grandes vetores, né? Diretrizes gerais que vão pautar de uma forma bem mais genérica, né, o nosso planejamento e a gestão urbana. As estratégias é como é que eu vou alcançar aquela diretriz, e as ações são aquelas atividades específicas que eu vou usar para poder realmente dar conta das estratégias e depois, claro, dar conta das diretrizes. Então, aqui para Cabedelo, a gente acabou desenvolvendo 16 diretrizes, grandes diretrizes para o município. Dentro dessas diretrizes, nós temos as 43 estratégias, e para dar conta de tudo isso, são propostas 158 ações. Então, é bastante coisa que deve acontecer para poder transformar a cidade do jeito que a gente quer, ou direcionar a cidade para onde a gente gostaria. Dentro de várias temáticas, né, do uso e ocupação do solo, a questão da habitação, o saneamento básico, os equipamentos comunitários e sociais, mobilidade urbana, questão ambiental, questão socioeconômica, tudo isso para poder chegar lá naquela ação. Então, a gente tem um detalhamento, né, o plano de ação de investimentos, ele vem detalhar essas ações, né, e ela, a partir daquelas diretrizes e propostas, né, o que eu quero, por que eu quero, né, aonde eu quero, eu vou detalhar no plano de ação de investimentos, né, quando, quem é que vai fazer aquela ação, como é que ela vai ser feita e quanto que ela vai custar. É importante isso. Então, para cada uma dessas ações, a gente tem a prioridade, né? Se ela é média, se ela é alta prioridade, né? Onde é que a gente precisa urgente resolver o problema de Cabedelo, qual que é o prazo para execução. A gente sabe que nem tudo pode ser feito amanhã, mas tem coisas que demoram um pouco mais para acontecer, né? Principalmente aquelas que exigem grandes investimentos, que às vezes o município sozinho não vai dar conta, ele precisa de um repasse estadual ou de um repasse federal para poder acontecer. Então, dentro dessa ação, a gente também especifica aonde. Puxa, eu tenho um problema lá no Renascer, então essa ação está localizada no Renascer. Mas será que é só lá ou ela pode ter em outros bairros do município? Então, também tem essa localização, onde é que ela vai acontecer. A meta, né? Então tem que ter esse parâmetro. O que eu quero, né? Quantidade e o tempo que eu tenho que executar aquilo. Custo estimado, então a gente usou as licitações da região, né? Coisas que foram já custeadas pelo município para ter um parâmetro. Por exemplo, eu preciso tantos quilômetros de asfalto. Então, uso um parâmetro do que a prefeitura já está acostumada em projetos ou investimentos desse tipo. Fonte de recursos, da onde é que vai vir o dinheiro para dar conta disso? Então, é da própria prefeitura, é do Estado, é da União, né? De onde é que vem o dinheiro? Quem é o responsável? É um órgão, é uma secretaria, é um repasse, vai envolver outra secretaria estadual, um ministério, alguma coisa assim. E como é que eu vou monitorar aquela ação? Ó, eu vou ter que fazer 50 quilômetros de asfalto.
Quanto por cento que eu vou fazer isso por ano? Então tem que medir isso, tem que ter esse indicador de onde vai acontecer esta ação. E a gente constrói um grande quadro assim, que vem, né? Olha lá, a diretriz geral, né, que é bem mais genérica: promover o desenvolvimento urbano sustentável de Cabeleira. Genérico. Mas qual que é a estratégia? Eu vou então especificando à medida que eu vou chegando lá na ação. E aí na ação eu vou ter lá a prioridade, o prazo de execução, a localização, o custo estimado, a fonte do recurso, quem é o responsável, qual que é a meta daquilo e como é que eu vou medir se aquilo está sendo executado ou não. Então, são das 150 e poucas ações, né, 158 ações, estão todas listadas nesses produtos que ficaram disponíveis lá no site do plano diretor. Não pode passar por todas as 158, mas aqui a gente traz alguns exemplos dessas ações para justamente aqueles que tiverem, né? Puxa, será que aquela ação que a gente discutiu em algum fórum comunitário, será que ela está lá? Então eu convido, né, que leiam lá com detalhe aqueles relatórios que estão disponibilizados no site do plano diretor, que lá está bem especificado todas as ações, com todos aqueles custos, etc., que eu mostrei aqui. Então vamos aqui, por exemplo, a gente traz algumas aqui para a gente, né, mostrar como é que foi construído isso. Então temos lá na questão socioespacial, a questão do saneamento básico, né? Então a gente tem uma diretriz que é bem geral, que eu tenho que universalizar, né, eu tenho que propiciar para toda a população os serviços de saneamento, água, esgoto, drenagem, coleta de resíduos, né? Isso é muito geral, é geral. Aí na estratégia eu já vou especificando um pouco mais. Tem que aumentar a capacidade, a eficiência e a extensão das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Um pouquinho mais, fechando um pouquinho mais o foco. E eu tenho uma ação, então, por exemplo, que é a ação 6 dessa estratégia 2. Então, são várias ações, às vezes, para dar conta de uma estratégia. Tem que fiscalizar as ligações clandestinas de esgoto, né, os despejos de poluentes na rede de drenagem. Não posso misturar água de chuva com esgoto, então tem que aumentar essa fiscalização. Então essa ação ela é alta prioridade, né? Ela não é uma coisa imediata que a gente consegue implementar, a gente depende de investimentos. Então ela é de médio prazo, né, entre 4 e 7 anos. Onde é que ela vai acontecer? Né? Além do Jardim Brasília, aqui em todo município tem que ter esse controle. Então, qual que é a nossa meta? Poder fiscalizar 100% dessa rede de drenagem, né? Os corpos hídricos em 5 anos. Puxa, uma meta é ousada, será que o município vai dar conta ou não? Mas é uma meta que a gente propôs. Então, custo estimado, temos que ter recursos técnicos e administrativos do município para poder fazer essa fiscalização aí, em parceria com outros órgãos, né? A CAGEP, a SUDEP, o PAN, envolver mais gente, não só a prefeitura. E como é que a gente vai monitorar? Né? Eu estou fiscalizando quanto por cento da rede de drenagem, eu estou fiscalizando aqui quanto por cento dos rios, córregos do município. Então essa foi uma questão do meio ambiente, uma ação do meio ambiente, e que a gente tem uma questão da habitação, que apareceu bastante nas audiências e também nos fóruns comunitários. Qual que é a grande diretriz? É o pleno direito à moradia digna, né? Quer que isso aconteça para a cidade como um todo. Então, como é que eu tenho que... Uma das estratégias para dar conta da diretriz é fortalecer essa capacidade institucional para responder essa demanda da habitação social, um problema que vem acontecendo bastante em Cabeleira. O povo não tem que morar, acaba invadindo as áreas frágeis, então você gera um problema de habitação, um problema social, um problema ambiental, mais mobilidade, né? Esse povo tem que sair daqui para trabalhar para outro lugar, então tudo é uma cadeia, está tudo bem relacionado quando a gente está discutindo a cidade. A cidade é um organismo vivo aí, tem que dar conta de várias coisas. Então a gente precisa desse plano de regularização fundiária, né? Identificar todos esses terrenos, essas áreas frágeis, uma prioridade alta, né? Prazo curto prazo, né? Tem que
fazer para o município todo, né? Tem que incluir como isso tudo em 3 anos, né? Um custo aí mais ou menos R$500 mil, quais a fonte de recurso, quem é que vai fazer, né? E como é que a gente vai monitorar. Então aqui a gente vai trazendo alguns exemplos, né? Que também na habitação, né? Em Jaguaribe, né? A gente tem essas ocupações que estão já, né? Dentro do rio, um problema, né? Também ambiental, um problema de saúde pública. Então como é que a gente vai dar conta disso? Tem que ter esse banco de terras municipais, ter áreas para que essa população possa, né, ter uma moradia digna. Então também isso pode ser provisionado, né, de criar esse banco de terras a partir de alguns instrumentos urbanísticos que são propostos com a própria lei do plano diretor, como a gente vai ver para frente, né, direito de prevenção, medida compensatória, né, de empreendimentos, recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano, que também é proposto no plano diretor. Então, né, quanto que vai custar, como é que vai ser feito, né? Então a gente vai trazendo esses exemplos. Que ainda na habitação, a questão da regularização fundiária, né, esse direito de plena moradia, né, essas habitações sociais, como eu falei, puxa, mas onde é que a gente vai colocar essa população morando, como é que a gente tem que monitorar, propiciar. Então, outra questão importante é o plano de habitação e interesse social, que vence agora esse ano, então ele precisa ser revisado também para identificar todas essas questões fundiárias de habitação no município. A questão da mobilidade urbana, então também, né, temos que melhorar as condições, por exemplo, de ciclomobilidade no município. Então tem que implementar um sistema de ciclovias, né, com ciclofaixas, para fazer a conexão com a rede cicloviária que já existe no município. Então tem que fazer essa interligação do sistema cicloviário, né, tem que integrar aí com outros projetos, estadual, federal, para poder integrar o projeto Orla, com o BR, etc. Então, a gente, né, quer aqui implantar essas novas ciclovias, integração de ciclofaixas em todo o município, novos trechos a partir do ano, né, a gente pode contar com recursos estaduais próprios ou até um financiamento. Ainda na mobilidade, a questão do transporte público coletivo também foi apresentada durante os fóruns comunitários, a questão de horários do ônibus, né? Então é fundamental aí fazer esse planejamento ou revisar o planejamento do transporte coletivo, né? Ver se realmente as vias estão adequadas, se está faltando horários ou não, como é que se equilibra essa questão também, tem todo o recurso de manutenção do transporte, então são ações importantes. Ainda sobre a mobilidade urbana, a questão dos pedestres, né, a questão das calçadas no município, nem todo bairro tem calçada, então precisa realmente fazer um projeto de expansão dessas calçadas, ações que vão realmente melhorar as condições de ir e vir do município, né? Então, aqui, ó, a gente percebeu que não tem realmente, né, como fazer um cadeirante, por exemplo, alguém portador de deficiência e, né, a pessoa com deficiência caminhar por ali, porque realmente é muito difícil não ter essa calçada. Então, também não é imediato, né, mas a médio e longo prazo aí para você poder ter essa acessibilidade, essa mobilidade no município. Na questão ambiental, né, a gente tem aqui a gestão de áreas verdes, uma grande diretriz, a proteção, valorização dos remanescentes da vegetação, então é um bem que Cabedelo tem que preservar, né? E é uma oportunidade a gente, né, ter essa cultura passada para a sociedade de preservação, com a criação de parques, praças, bosques, que você vai aliar tanto a preservação ambiental quanto a questão do lazer, das atividades físicas, do esporte para a população. Então, também, né, uma meta aqui, atingir 12 metros quadrados de área verde nas praças, parques e bosques acessíveis aí para o habitante. Também uma meta ousada aqui, mas que com bastante esforço a gente consegue atingir. Então, o PAI, a gente trouxe algumas das ações, mas são essas 158 ações que vão, de alguma forma, impactar no ordenamento ou em projetos importantes para a cidade. E aqui a gente traz no produto 9 a estrutura
estrutura organizacional. Então, como é que o município, né, como é que a sociedade, eles fazem esse controle, essa gestão urbana. Então, aqui em Cabedelo, a gente tem várias secretarias que, né, dão conta do planejamento e da gestão urbana, né, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, a Secretaria de Controle do Uso do Solo, Controle do Uso e Ocupação do Solo, a Secretaria de Meio Ambiente, Mobilidade e Infraestrutura. Então, são 5 secretarias, né, 70 unidades que trabalham em conjunto, são 250 funcionários que trabalham para dar conta da gestão urbana do município. E aí a gente também precisa, do lado, né, da sociedade, esse acompanhamento do que acontece no município. Então a gente, né, tem aqui o Conselho Municipal, que vai fazer, né, tem representantes tanto do poder público quanto da sociedade, que vão fazer esse controle social do poder diretor. Essas ações estão sendo executadas, não estão sendo executadas. Casos que não estavam previstos nas legislações, eles vão ser debatidos aonde? Justamente no Conselho, para que faça esse debate, essa deliberação sobre aqueles casos que não estão, ou não foram previstos, ou não estão claros na legislação. E como é que chega esse processo? Então é preciso uma Câmara Técnica de Licenciamento Urbano, que as secretarias municipais vão fazer uma análise preliminar, uma análise técnica, e vão encaminhar lá para o Conselho para fazer a avaliação. Então isso já vai aparecer na Câmara Técnica. E também temos aqui, né, esse comitê intersecretarial, ou seja, também diversas secretarias municipais envolvidas, que vão fazer esse monitoramento daquelas ações do plano, né, se elas estão acontecendo ou não. Vão produzir, né, relatórios anuais e vão mandar também para o Conselho, falando: olha, essa ação foi cumprida, essa meta foi alcançada ou não. E aí que a gente passa para as minutas de lei. A gente vai apresentar a lei do plano diretor. Então, lembrando que é uma obrigatoriedade dos municípios acima de 20 mil habitantes, ou aqueles que fazem parte das regiões metropolitanas brasileiras, ter o seu plano diretor. Então, a própria Constituição Federal, o Estatuto das Cidades, eles já encaminham para o plano diretor esse ordenamento, essa organização da cidade. E o plano diretor ele traz as grandes diretrizes e o macro-zonamento. Então, vai dar um grande guarda-chuva, como a gente chama, que vai orientar o desenvolvimento da cidade. E depois, né, a gente tem algumas leis complementares, que é o Código de Zonamento, edificações, posturas e alguns instrumentos urbanísticos, que daí eles vão fazer uma especificação um pouco maior. Na minuta de hoje, que é do plano diretor, a gente, né, traz aqui essa linha mestra da lei. Não faz sentido ler toda a minuta da lei, mas trazer aqui os pontos principais, que são justamente esse cerne, né, esse eixo da lei. Então ele vem com as principais diretrizes, que elas estão compatibilizadas lá com as diretrizes do PAI, daquele plano de ação e investimentos, tem que estar conectado, uma coisa conversando com a outra. Vai tratar da paisagem urbana, né, a questão das áreas verdes, né, da cidade. Tem um macro-zonamento municipal, como a gente vai ver adiante aqui, que é como é que a gente enxerga a cidade, né? Primeiro, de mais longe, faz essa divisão da cidade em áreas, que é o macro-zonamento, e depois, né, os instrumentos do planejamento, do controle, né, de gestão urbana. Também traz um monitoramento, né, como é que vai ser esse processo de monitoramento, e tanto do plano diretor e também do conselho, e essas diretrizes de implementação do plano diretor. Então, ele vem mais ou menos assim. É padrão para quase todos os municípios brasileiros, né? Eles têm quase a mesma estrutura, muito parecida, né? Uma lei com outra, né? Porque elas têm que ser compatíveis com as legislações federais, então não dá para Cabedelo uma coisa totalmente diferente, ela vai ficar incondicional muitas vezes, porque ela não vai estar alinhada, por exemplo, com o Estatuto da Cidade. Praticamente todas as legislações do plano diretor do Brasil, elas seguem mais ou menos esse roteiro, né, que tem as questões da revisão, como é que é feito, né, a
periodicidade que tem sido feito, essas diretrizes setoriais alinhadas lá com o PAI, o ordenamento territorial, a gestão do sistema municipal de planejamento urbano, né, e as disposições penais, ou seja, o fechamento da lei. Dentro da lei do diretor vem o macro-zonamento. Então, o que a gente, né, como é que se chega, né, nessas macrozonas, nessas grandes manchas aqui do território de Cabedelo? Então, a gente tem que ver como é que a cidade ela se comporta, quais são as funções que a cidade tem, ou as condicionantes que ela tem em cada área da cidade, e a gente vai separando. Puxa, daqui para lá é uma tipologia, uma conformação um pouco parecida, então junto todas essas áreas uma grande mancha. Por isso que a gente vai pintando o primeiro mapa de macro-zonamento, realmente identificando o que acontece no município ou o que já estava previsto para acontecer. E aí, né, a gente tem especificamente em Cabedelo, 100% da área, né, ela já é urbana, então não tem área rural, né, até porque o espaço é pouco. E no macro-zonamento ele vai ter aqui as áreas de restrição, né, ou seja, quais são os condicionantes que tem no município, né, aquelas que a gente quer incentivar o adensamento, aquelas que a gente quer a melhoria ou melhorar a infraestrutura daquela área que está precisando, seja de saneamento, seja de mobilidade ou outra coisa. Aquelas áreas de preservação, tanto histórica quanto ambiental, também são importantes, e a gente vai separando a cidade para chegar então nas, a gente chama de macrozonas no município. Então, para Cabedelo a gente tem essas macrozonas, né, o centro expandido, né, então, ao redor do centro, né, o centro expandido, já, né, início de Cabedelo, né, que as coisas começaram a acontecer. Aquela macrozona de adensamento prioritário, né, onde já tem uma infraestrutura um pouco melhor, onde já estão acontecendo as ocupações. Aquelas zonas de qualificação urbana, né, ou seja, que precisam de infraestrutura. Aquelas de controle de ocupação, que carecem de infraestrutura ou têm alguma fragilidade naquela macrozona. Macrozona logística industrial, também, onde já tem as indústrias, né, os galpões logísticos, né, os atacados, então tudo está acontecendo ali. A questão da macrozona portuária, né, e a macrozona de proteção ambiental. Importante falar que não é porque é macrozona ambiental que 100% da macrozona vai ter restrição, né? A gente primeiro separa e mais longe quando a gente vai passar, né, outra oportunidade lá para o zoneamento, a gente vai pegar porções do território onde a gente também vai dividir, mas isso é uma outra lei, que é a lei do zoneamento, né, uso e ocupação do solo. Além, né, das macrozonas, né, no zoneamento a gente já tem algumas questões específicas para dar conta dessas condicionantes, né, ou potencialidades que o município tem. Então, a gente também tem a Zona Especial de Proteção Ambiental, né, a Zona Especial de Interesse Histórico, a de Interesse Histórico do Almagre, né, a Zona Especial Portuária e a Zona Especial de Interesse Social, onde a gente já identificou que precisa ali, né, tem algumas ocupações que carecem de regularização, e se você usar as EIs, você, né, tem algumas flexibilizações na questão da regularização. Então, claro, a ZEPA, né, Zona Especial de Proteção Ambiental, são as unidades de conservação, as APPs, aquelas de interesse ambiental. Interesse histórico, a Fortaleza de Santa Catarina, então, né, ela já demarcada ali, porque ela merece esse cuidado, assim como a do Almagre ali também, né, as ruínas do Almagre, também já delimitadas. A Zona Especial Portuária, que abrange também, né, toda a questão logística para atender o porto, né, e a Zona Especial de Interesse Social. Então foram identificadas todas aquelas ocupações do Cabedelo, do município de Cabedelo, onde, né, a gente já identificou ali os assentamentos habitacionais da população de baixa renda, aquelas que surgiram espontaneamente, que já estão consolidadas, que são carentes de infraestrutura, e
então são passíveis de urbanização, regularização fundiária ou construção de habitação de interesse social. Então, ela já tem um olhar diferenciado para essas zonas, justamente porque a gente sabe das fragilidades que ela tem e que aquela população, né, muitas vezes está sofrendo, né, por falta de investimento ou da própria regularização. Então, a hora que se cria, né, ou se identifica como os EIs, você tem essa possibilidade aí, uma flexibilização de parâmetros nessas zonas. Na questão do ordenamento territorial, é importante a gente reforçar aqui que a gente traz no capítulo 5, né, a questão da orla, tanto marítima quanto estuarina e fluvial. E, né, ao mesmo tempo da elaboração aqui do plano diretor, né, foi elaborado o plano de gestão integrada da orla, né, de Cabedelo, uma revisão também, um plano que desde 2003 não tinha sido revisado. Então, os dois planos estão conversando, né, eles estão integrados a partir desse capítulo, que trata e remete ao PGI, né, o plano de gestão da orla, justamente essas questões que foram levantadas e abordadas no PGI. Ainda sobre o ordenamento territorial, a gente também traz os instrumentos, né, que podem ser aplicados no município para justamente auxiliar a secretaria, o município, para poder fazer os investimentos, um olhar mais apurado sobre o território. Então a gente tem a questão da outorga onerosa do direito a construir, né, que é uma pessoa que quiser construir a mais pode pagar um valor que vai para o fundo, que pode inclusive, né, servir para habitação de interesse social, por exemplo, questão do parcelamento, edificação, utilização compulsória, ou seja, né, para aquele imóvel não ficar lá parado muito tempo, você obriga a pessoa a dar um uso específico para aquilo. O estudo de impacto de vizinhança, puxa, vamos instalar um grande empreendimento, vai ter um impacto na região, no bairro, né? Quais são esses impactos? Então, o empreendedor pode e deve apresentar impacto na mobilidade, impacto ambiental ou não, tudo isso serve para melhorar a gestão urbana. O direito de previsão, o que é isso? É que ela tem uma escola, né? E essa escola precisa ser ampliada, tem um terreno do lado que, puxa, no futuro, se eu for ampliar essa escola, esse terreno seria ideal. Então, o direito de preempção é justamente isso. Se esse plano for vender esse terreno que está do lado da escola, né, e é um interesse do município ampliar a escola, então ele tem que oferecer primeiro, né, valor do mercado para a prefeitura, né, um interesse público para poder ampliar a escola. Essa transferência do direito de construir também questões que posso preservar uma área, posso trocar por potencial de construir a mais em outro lugar. Então, essa regulamentação, né, detalhada em lei separada. No plano diretor já tem que estar previsto quais são esses instrumentos. Também, né, a gente vai ter lá o Conselho, a Câmara Técnica de Licenciamento Urbano, né, o Comitê Intersecretarial, né, todos esses atores trabalhando a gestão urbana. Mas se a gente não tiver as informações, né, a gente não vai ter boas decisões, né, se a gente consegue tomar boas decisões com boas informações. Então também, né, é proposto aqui um sistema de informações único, integrado, né, que todas as secretarias tenham acesso, que todas as ações sejam coordenadas e planejadas. Então também é bem importante o sistema de informações para dar conta dessa gestão do plano. Então, em linhas gerais também, a minuta da lei do plano diretor era essa estrutura. A gente trouxe aqui os principais pontos, lembrando que todos os documentos estão disponíveis no site. E os próximos passos é justamente a gente, né, consolidar todo esse processo aqui, né, ao longo de 11 meses, então quase um ano de trabalho, que foram, né, elaboradas a questão de organização, como é que seria desenvolvida a revisão do plano, o diagnóstico, as propostas, o PAI, as demandas de lei, e a gente ainda tem a questão de consolidação de todo esse trabalho que foi desenvolvido, que aí finda
com o produto 10, né, que é a consolidação de todos os planos, e o sumário executivo, que vai trazer aqui um resumo geral de como é que foi feito, né, todo esse processo durante todo esse tempo. Então, o produto 10 ele vem com todos os produtos, né, que eram consolidados, que já passaram por revisão, né, então, depois da versão preliminar, ele consolida tudo isso, né, em um caderno de consulta para a população. E o sumário executivo é um resumo de todo o trabalho realizado. Então, na quarta audiência pública, né, de hoje, a gente traz essa visão geral do que foi a revisão do plano diretor de Cabedelo. Então, a gente, né, ainda tem algumas tarefas a fazer, alguns produtos para consolidar, né, a ata da audiência de hoje, e depois, né, essa minuta da lei do plano diretor vem para a Câmara. Também vai fazer suas considerações, né, importantes vereadores. Também alguns participaram durante todo o processo, né, são dos fóruns comunitários, e a gente costuma dizer que isso é só 10% do processo de planejamento do município. Uma vez que venha para a Câmara, isso seja debatido na Câmara, né, vire uma lei, seja sancionada esta lei, a gente vai ter aí praticamente 10 anos da implementação e da gestão de todas essas ações, tudo que foi discutido e debatido nesse ano e meio do plano diretor. Então, ainda tem bastante trabalho pela frente, não só pela prefeitura, mas da população que vai estar fazendo esse monitoramento, né, esse acompanhamento de uma forma bem próxima ao poder público, né, seja participando do conselho, seja acompanhando essas metas, as ações propostas. E aí sim, lá na frente, daqui 10 anos, teremos uma nova revisão do plano diretor, ver o que deu certo, as metas foram cumpridas, não foram cumpridas, por que não foram cumpridas, aquilo que foi proposto para avançar, avançou, não avançou, né? A área ambiental aumentou, diminuiu, então é feita uma nova fotografia do município e novas propostas na sequência. Então ainda há tempo de encaminhar as sugestões, tanto pelo site, né, no formulário de participação, por e-mail também pode mandar as contribuições. Lembrando, todos os produtos estão lá, né, plano de ação de investimentos, a estrutura organizacional, as minutas de lei, plano diretor, o macrozonamento, então tem alguns anexos nos bairros também, por exemplo. Então tudo está disponível, né, e pode receber ainda contribuições da população. E agora, quem fez a inscrição, né, passou aqui para o Otávio ou para a Débora, então a gente pode recompor a mesa e passar para a manifestação daqueles que se inscreveram, e a gente faz a leitura da pergunta, a pessoa tem 2 minutos para complementar e a gente faz a resposta. Então, só peço para a gente respeitar os 2 minutos e para que a gente possa dar oportunidade para que todos os inscritos falem, né? Caso tenha mais alguma dúvida, pode se inscrever de novo, né? Então, não há problema desde que a gente fique dentro do tempo de perguntas e respostas. Então, o Felipe Eusébio, por aí. Então, ele tem 2 perguntas. Eu vou ler as 2 e depois daí você complementa depois. Pode ser? Tá. Então eu vou ler a primeira, aí você tem 2 minutos e depois a gente passa para a segunda. Então a dúvida do Felipe é: como é possível acreditar na execução de 158 ações e 43 estratégias sem uma mínima valorização por parte dos vereadores? Então 2 minutos para complementar. Pode ser aqui? Aqui pode ser.
Pessoal, boa noite. Para mim é uma honra estar aqui. Agradecer a Gustavo. Suas apresentações, Gustavo, são sempre muito técnicas, né, muito precisas, contribuem bastante. Apesar de gostar de otimizar esse tempo, eu já dei alguma orientação sobre o esquema em si. Agradeço também ao Otávio aí pela prontidão. Boa noite também aos secretários que aqui estão e quero deixar claro com relação à minha pergunta que o objetivo de usar aqui a tribuna também, para quem está na transmissão, é para informar que, como eu tenho perguntado, não há valorização qualquer por parte, para não dizer qualquer, existia um vereador, e aqui, Gustavo, lembrando a sua apresentação e execução e tudo mais, você só foi infeliz em um ponto, me permita, com todo respeito. Quando você disse que eles participaram, que os vereadores participaram, os vereadores não participaram. Para contemplar a todos aqui e deixar claro quem está nos assistindo. Os vereadores não participaram, eles não se importaram, eles não tomaram ciência do que está havendo, nem do engajamento, do envolvimento, da forma acurada, como a gente tentou desenvolver, por preocupação com a cidade e de forma genuína. E isso é política, / cidadania. Uma coisa que eles conhecem muito pouco, porque quando eles utilizam esse espaço, ou quando utilizam os espaços externos da cidade, eles o fazem com intenções escusas. Isso está muito claro. Então eles entendem muito mais de politicagem, para deixar bem claro, do que de política e cidadania, que é uma coisa que nós, cidadãos cabedelenses, que queremos ver o progresso da cidade, o avanço da cidade, as melhorias da cidade, entendemos muito mais do que eles. Embora alguns deles até possam tomar algum conhecimento técnico de alguma coisa que na maioria das vezes está servindo para nada. Agora, pelo contrário, eu quero também deixar claro o meu reconhecimento que é ao secretário, teu nome, por favor? Rodrigo. Ao Rodrigo e ao secretário Abelardo. Que das poucas vezes que eu tive contato com eles, trataram com cordialidade, com respeito e com atenção. Das poucas vezes que eu tive. Então eu queria deixar uma recomendação respeitosa também a vocês. Não sejam nem como os representantes do Poder Legislativo, porque um deles só esteve presente, e das outras reuniões eles sequer mandam assessores. Eles sequer mandam pessoas para representar. Se tiver algum assessor aqui, eu respeitosamente quero reconhecer. Tem alguém aqui que represente por assessoria algum vereador? Tem alguém aqui? Para você que está na transmissão, não tem ninguém aqui representando qualquer dos vereadores. Então, isso para ficar claro do que eu estou falando, e em loco posso contemplar e reafirmar tudo que eu estou dizendo. Agora, retomando a minha fala, vou concluir já. Retomando a minha fala, diferente destes e do próprio chefe do executivo, que esse aí nem se fala, é um mestre em politicagem, esse aí nem se fala. Os secretários aqui se mostraram responsáveis, se mostraram atenciosos. E eu quero até desenvolver, porque até o Abelardo me fez menção do seu contato para que a gente pudesse tratar de outras questões que eu já apresentei, que os vereadores também não sabem e aqueles que deveriam saber por engajamento ou por atenção também não estão sequer aqui. Então, as minhas colocações dizem respeito ao esquema e a falta de atenção, já que no fim de tudo vira minuta de lei e, como você apresentou, os 90% são muito mais de responsabilidade deles, embora a gente queira acompanhar, queira participar, e eu já fiz críticas ao esquema também, e a gente não vai conseguir devidamente, mesmo porque eles não têm essa boa intenção. Então essa é a minha primeira colocação, a fim de conscientizar os que aqui estão e aqueles que vão também estar contemplando que vai ser colocado depois. Ok? Muito obrigado e já pode ir a próxima? Não podem. Tá. Não sei se tem. Com certeza. Obrigado, Felipe. Então, já passando para a sua segunda colocação aqui. Não esqueça dos 2 minutos. O Cabedelo tem subestrutura no que diz respeito à saúde, relacionados diretamente àquilo que deveria ser básico, né? Se não conseguirmos, ou se não quer solucionar questões simples, né, o que será das mais difíceis. Então, 2 minutos. Pois é, como eu tenho dito, não há um interesse, né, e eu vou fazer um gancho para tentar ser didático a quem me ouve e concluir também de forma resumida, já que o tempo também não nos ajuda tanto. Mas, o que eu quero falar é com relação às estruturas que tem aqui. Vou me direcionar precisamente à da saúde. Eu desenvolvo aqui projetos sociais, desenvolvo em parceria com a organização eclesiástica e projetos também para eclesiásticos. Então a gente tem noção da necessidade de Cabedelo de ser melhor assistida. A gente tem noção e a gente sente na pele. A gente é cabedelense assim de nascença, a gente respira esse ar, a gente vive aqui, a gente gosta e a gente quer ver o progresso dessa cidade pelo potencial que ela tem, dado como bênção de Deus. Ela tem um potencial inato. Precisa se fazer muito pouco para que Cabedelo deslanche, ela avance. E eu não quero ser utópico e dizer que a gente poderia ser referência de turismo e etc. e tantas outras coisas, até se falando na renda
deixa claro. Então você não conseguir desenvolver cabedelo e muito menos chegar perto de fazer isso, é de tamanha incompetência. Agora, o meu ponto é assim, por desenvolver, por ter ciência, por viver com a população e buscar servir, eu tenho então experiências de quando nos últimos meses faltou água, não tem falta não, até esse mês já faltou. Para quem mora em Cabedelo, para quem sabe do que eu estou falando, sentiu também na pele. Graças a Deus a gente supera esse problema de outras formas e de forma muito básica. Mas, quando você se trata de um postinho de saúde, de um PSF se chama, o SF, enfim, onde você não tem uma mínima estrutura, porque quando fala de água, o funcionamento não deixa de acontecer de forma legítima, ou seja, faltou água, a doutora não pode atender porque está faltando água e ela tem que remarcar para 2 semanas na frente ou 20 dias na frente, que foi o que aconteceu quando eu estava acompanhando uma criança que precisava de forma urgente ser assistida pela doutora. O pessoal da recepção tratou bem, a doutora tratou muito bem também, até ela falou assim, se voltasse daqui a tantos tempos você já pode vir que eu vou fazer um esforço para acompanhar, etc. Mas não voltou. E aí, para frente. Se tratando agora da questão do próprio hospital em si, o hospital aqui como referência, vou concluir agora. Se tratando da questão do hospital, você tem uma pessoa que eu também acompanhei indiretamente, tomei conhecimento. Ela foi, a pessoa foi bem assistida também durante o processo de marcar a cirurgia, etc. E foi acompanhada, esteve lá, fez a cirurgia, era uma cirurgia simples, toda a equipe funcionou bem, a médica também. Então, meus parabéns a estes profissionais, Mas a estrutura em si, para que se tenha um acompanhante, era uma cadeira de plástico. A pessoa era obrigada a passar uma noite inteira numa cadeira de plástico, só para o pessoal tomar conhecimento, não tinha nenhuma poltrona para acompanhar, o mínimo uma poltrona. Aí a enfermeira, muito cuidadosa, educadamente disse assim, olha, não é recomendável, mas se deita na cama aí para passar essa noite, porque ninguém aguenta. Numa cadeira de plástico, você passar uma noite como acompanhante no hospital, ninguém aguenta. Então, é isso e muito mais que revolta a gente, deixa a gente assim, sem qualquer expectativa ou entusiasmo de acreditar que as coisas vão sair um mínimo do que se planejou, já que eu também entendi com o esquema que ele é muito rápido, não dá para a gente tratá-lo de forma mais cuidadosa, como também se deveria. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Então, todas as questões, né, a gente sempre repassa as secretarias competentes, né, aquelas que dizem a questão de uso do solo, gestão urbana, a gente vai responder. Quando é mais específico, assim, a gente encaminha para a secretaria afim. O Davidson, Gustavo, né, de Moura, está presente? Tá, ok. Então, da Confraria Forte dos Conservadores, né, ele fala sobre as promoções de desenvolvimento urbano, né, porque ficaram tantos privilégios para o poder público, como direito de permissão, estabelecimento de fundos para tanta moradia social, deixando pistas de cuidado para áreas invadidas, visto que muitos municípios já têm suas áreas desatualizadas por tais invasões, né, bem como gancho para obrigar o uso de terrenos privados. O autor oneroso de direito construído é arriscado, pois na ordem o custo seria repassado para os imóveis. É isso, né? Você pode complementar, então, 2 minutos, por favor. Então, pessoal, boa noite. Boa noite à secretária, ao Rodrigo. Obrigado pela mais uma informação bacana aí. Primeiro, já reclamar pelo tempo de novo, né? Porque toda vez eu tenho que reclamar sobre isso. Apenas 2 minutos para a gente entregar a nossa cidade, o plano diretor, entregar a nossa cidade para a elaboração de um plano tão importante. 2 minutos de fala, eu acho que todas as reuniões que eu participei, acho que eu tive 8 minutos de fala, né? Apesar de ter participado das mesas, mas até para a gente aprender a lidar com o mapa e depois também propor alguma coisa, não é tempo suficiente, infelizmente. A gente está jogando as cegas aqui. Mas pelo pouco que eu li, pelo rápido que eu li, do que foi projetado, ficaram muitos recursos bons para o poder público nos obrigar a fazer coisas e poucos instrumentos de a gente obrigar o poder público a fazer. E veja bem, hoje a gente tem uma cidade toda maquiada, calçamentos estão sendo feitos, asfaltos estão sendo distribuídos, mas se você for andar pela cidade vai ver calçamentos novos que já estão precisando de novos calçamentos, sem falar que todo calçamento que foi feito não foi feito drenagem. Alguns pontos estão sendo feitos, mas a grande maioria não foi feito drenagem, isso vai ser quebrado de novo. Não foi feito saneamento básico, vai ser quebrado de novo. E é o nosso dinheiro que está sendo gasto com isso. O poder público ele tem a obrigação de prestar um serviço de qualidade e que respeite o que é nosso, porque não é do gestor, não pertence a ele o nosso dinheiro. É nosso e ele precisa gerir isso. E tudo que a gente vê
vê na mídia, tudo que a gente vê nos Instagrams da vida aí, só maquiagem que infelizmente a gente está vendo. E essa outorga onerosa, que eu bati algumas vezes sobre isso, é um perigo também. Um cara que vai chegar na praia e querer construir, eu fiz um vídeo agora há pouco sobre 2 construções que já estão bem acima do nosso aparte hotel, que era a construção mais alta que a gente tinha na orla. Já tem 2 construções, o prédio da Aliança já está bem alto e o outro prédio que está sendo construído, não sei de que é aquele prédio, mas já estão passando. Quando o construtor chegar na nossa praia e quiser construir um prédio mais alto e usar essa desculpa da outorga onerosa do direito de construir, ele não está preocupado com quanto ele vai gastar por um direito de construir um pouco mais. Ele vai passar isso para quem vai comprar um apartamento. E quem vai comprar um apartamento na praia são pessoas que não estão preocupadas também com o valor, porque tem bastante. O problema de morar na praia hoje para o cabedelense é, infelizmente, para o cabedelense, porque as gestões estão entregando a nossa cidade para outras pessoas e, pelo que a gente vê aqui hoje nessa Assembleia, a gente tem muito pouco cabedelense preocupado com isso, infelizmente. Se preocupe com a cidade que vai ficar para você. Passou um pouquinho, mas o Felipe passou também, então tem mais uma rua aqui, né, Deus? Então a outorga onerosa, ela vem impactar positivamente na gestão urbana. A gente, na proposta, né, que está sendo finalizada, não houve mudança nos parâmetros. Teoricamente, não vai haver uma oneração que já acontece na cidade. Isso a gente pode discutir. A tua segunda dúvida, né, pelo que vi, não tivemos nenhum mecanismo de efetiva cobrança dos responsáveis pelos serviços prestados ao povo. Como é que nós podemos cobrar, né, por vistas do plano diretor, quando não tivermos cuidado pelo bem do povo? Então, Deus, 2 minutinhos. Eu falei um pouco já sobre isso na primeira fala, eu quero falar um pouco mais especificamente e voltar à questão dos calçamentos como um exemplo. O plano diretor, a gente está dando 10 anos de espaço para as próximas gestões e para o restinho dessa, e tomara que não se perpetue na próxima, mas a gente está entregando 10 anos a nossa cidade para o que está sendo projetado nesse plano, todo esse trabalho aqui. Trabalho muito bem feito, parabéns, isso é realmente a empresa, mas infelizmente pelo nosso pouco conhecimento de lidar com isso, com a população, a nossa participação fica muito pífia, fica muito inferior ao que deveria ser, porque nós não temos esse conhecimento. Mas essa falta de instrumento de cobrança do poder público vai pesar para a gente lá na frente, porque assim como ele vai chegar para a gente como povo e vai cobrar que, por exemplo, eu tenho um terreno, ele está lá parado há um bom tempo, ele vai me cobrar mais se eu não quiser construir naquele terreno naquele momento. O terreno é meu, eu construo quando eu quiser. Ele pode me cobrar isso, o poder público pode me cobrar isso. Mas eu não posso cobrar quando ele contratar uma empresa que vai fazer um serviço com material ruim, porque também com os vereadores a gente não pode contar com fiscalização nenhuma, como inclusive o vereador, vou chamar pelo nome porque ele me falou isso direto. O vereador Neto disse: eu vou estar fiscalizando que tipo de cimento vai estar sendo usado? Vai, é sua função, é sua obrigação fiscalizar isso. Então, fazendo missa de corpo ausente, vereador Neto, infelizmente o senhor não está aqui para dizer isso olhando no seu olho, mas essa é a sua obrigação como vereador. Espero que você não se perpetue, mas infelizmente. Mas esse instrumento de cobrança desse pessoal a gente não tem, e eu acho que no plano diretor precisaria ficar muito especificado também isso. Eles têm a obrigação de prestar um serviço bom, de qualidade, porque se não fizer, eles têm também que ter o peso de cobrança por CPF. Porque não adianta cobrar um gestor a responsabilidade de fazer um bom serviço e ele pagar o preço com nossos impostos também, porque não faz sentido nenhum. Que a obrigação ele vai ter de prestar esse bom serviço. Agora vai ensinar mais. Obrigado, Deus. Então, sobre a questão da participação, Deilson, é importante reforçar sobre o conselho, que vai acompanhar todas as ações do plano diretor. Então, tem essa oportunidade de fazer parte do conselho, seja por uma associação, seja por uma representação. Também, como o plano diretor traz esse plano de ação e investimentos, é a chance de cobrar, vão ter 158 ações, as 158 ações vão estar lá, se não acontecer durante os próximos 10 anos, pelo menos a gente tem um guia, né? Puxa, foi feito ou não foi feito? Se não foi feito, por que não foi feito? Hoje é muita... Será que tinha que fazer... Qual que é a prioridade? Será que tinha que fazer asfaltar a rua aqui na frente ou não? Ou será que o outro bairro precisava antes?
Então agora a gente tem esse manual aí do que fazer para a cidade, né? Temos as prioridades, o que é mais urgente, o que é menos urgente. Então tudo isso, né, tem no PAI, o plano de ação de investimentos, e que é uma grande oportunidade para a população fazer o acompanhamento efetivo. Nos próximos 10 anos aconteceu ou não aconteceu? Então é bom, né, guardar todos os documentos, agora com a função digitais é mais fácil, né, não é um documento impresso, e fazer essa fiscalização, seja pelos vereadores, seja pela população, pela representação, pelas entidades, é uma grande oportunidade. O Felipe tem mais uma contribuição, né, sobre como é possível crer na possibilidade de um mínimo entendimento por parte dos responsáveis, né, já que demonstraram um completo desdém. Quer complementar? Sim. Gente, me tolere mais um pouco aqui com relação à pergunta que eu faço, e ela é retórica, de fato eu tenho a intenção de complementar. Também não é nossa intenção, de forma alguma, vocês percebem pela forma como a gente se comunica com clareza, eu digo em referência a Davidson também que tem falado. E já fomos cumprimentados ali pelo cidadão que entende o que a gente diz, eu lhe agradeço também por essa complementação. Não é a nossa intenção colocar em apuros nem o Rodrigo, nem o Abelardo respeitosamente. Mas infelizmente, pela forma como que estão expondo vocês, eu acredito até que de forma pensada, é o que acontece. Porque vocês são os únicos que representam aqui o poder público. Porém, a gente sabe que muito do que acontece dentro da responsabilidade de vocês não é permitido com relação a vocês terem autonomia. Isso eu quero dizer com uma bem clara. Por que eu falo isso? Porque, no fim das contas, como eu estou falando aqui, vai a responsabilidade daqueles que estão investidos dessa autoridade, deste poder momentâneo, e tomara que não seja replicado, para que eles, assim, dentro das suas competências, nas atribuições que lhes permitem, possam fazer aquilo que é da sua responsabilidade. E, para ser bem claro, para ser sincero, a maioria deles, a grande maioria deles, não demonstra sequer um mínimo de competência para fazer parte de uma sessão. Você imagina no que tange a desenvolver os projetos, a entender os 158, depois as 43 estratégias, depois a minuta de lei, e etc. Ou seja, isso fica assim, ao léu, ao vento, ao Deus dará. E com todo cuidado aqui, com relação ao que eu quero que se entenda, a gente não tem um mínimo de expectativa de que de fato isso seja executível, Gustavo. Por mais que você diga que a gente acompanha, a gente tem o projeto na mão, mas hoje em dia, o que se tem em lei, em jurisdição, o que se tem para você comprovar, buscar e ir atrás, nem isso está valendo mais. Nem isso está valendo mais. E infelizmente, esta gestão aqui, juntamente com os legisladores que aqui estão, eles se comportam de forma igualitária. Eles são levados pelo vento das variadas e diversas corrupções, e isso é o que nos deixa sem qualquer credibilidade para acreditar que de fato qualquer coisa que se faça vai ser feita de forma isonômica, vai ser feito pelo bem geral, vai ser feito de maneira contributiva, propositiva, clara, com boas intenções, com um nível de entendimento elevado, com uma estruturação vasta, com aquilo que seja robusto de fato, que a gente consiga comprovar, consiga cobrar e depois consiga ver o resultado. Sinceramente, a gente não é louco e não vamos tratar de uma mentalidade utópica. Isso não vai acontecer. Cabedelense, se você for ler, se você comprovar, se você constatar, veja como é complexo, veja como é amplo, veja como é grande. Eles não têm tempo para isso, mesmo porque as intenções deles são outras. Isso não vai acontecer, infelizmente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agradeço, Felipe. Otávio, temos mais alguma contribuição? A Aunélia Clemente, né, ela tem uma questão sobre a acessibilidade. Se ela quiser complementar, por favor, 2 minutinhos. Boa noite. Antes de mais nada, cumprimentar a todos que aqui estão. Bom, gente, sempre falo aqui sobre várias coisas, várias mudanças, né? Vários projetos. Fica aqui a esperança que a gente fala que nem tudo pode ser feito, mas se a gente conseguir fazer com que se concretize pelo menos 10 a 20% do que foi proposto, para a gente já é alguma coisa. Agora, a minha preocupação como anciano é
com acessibilidade. Né? Você não é daqui, você é de Curitiba, você é do Paraná. A gente sabe que nós aqui temos uma dificuldade. Né? O cadeirante, ele não pode passar em nenhuma das ruas aqui da cidade. As calçadas são todas desniveladas, né? Então, isso é uma preocupação, porque a população cada dia fica mais velha, né? Mais idade, graças a Deus. Então, gente, isso era só o meu ponto para que fosse visto isso também. Os próprios prédios públicos, setores públicos, quase não têm também acessibilidade. Os banheiros não estão apropriados, os banheiros dos PSF. Então, a minha preocupação como idosa é essa também. Muito obrigada. Nós que agradecemos a contribuição. Então, realmente, a gente até apresentou como exemplo aqui essa questão da acessibilidade, das calçadas, justamente padronizar, né, ter um padrão das calçadas do município e essa continuidade para possibilitar, inclusive, acesso aos equipamentos públicos. Né? Às vezes, uma escola, uma creche, né, ainda não tem, né, um acesso diferenciado, né, para poder dar conta dessa questão da acessibilidade. Então, também, no diagnóstico foi identificado essas questões, né, a gente trouxe como uma ação a ser implementada a partir do plano diretor. Então, de novo, né, convido para fazer esse monitoramento, essa fiscalização, para realmente identificar se está sendo feito ou não está sendo feito, quais são as dificuldades que, porventura, estão sendo encontradas, né, pela não realização daquela ação ou não. Mais alguma manifestação? Não, todos. Então, podemos. Adelardo, por favor, faça as suas. Eu queria saudar novamente a todos que estão. Perdão, eu queria saudar a todos novamente. Saudar novamente a todos que estão presentes, que estão nos assistindo. Saudar especialmente as contribuições de isso, que já estiveram em outra audiência pública. E dizer que sim, é aqui o momento de se debater. Nós já tivemos essa oportunidade na outra audiência pública. Sim, aqui é a Casa do Povo, aqui é o local de debate. Eu posso não concordar com o que vocês falam na integridade, mas eu tenho a obrigação de respeitar aquilo que vocês falam. Cabe a mim, no momento de agora, fazer algumas ressalvas. A primeira é, embora o prefeito municipal de Cabedelo não esteja presente, seria leviano dos secretários não deixarem de ressaltar que nós estamos aqui, não só por um compromisso individual pela parte que ocupamos, mas também pela insistência da fiscalização, da contribuição de cada parte, junto a esse plano diretor, diariamente feito pelo prefeito Vitor Hugo. Também seria leviano da minha parte, como fiz da outra vez, até para um melhor olhar de todos os presentes, que todos nos acompanham, que não seria muito cômodo para mim e para Rodrigo, especialmente citado. Eu agradeço a palavra dos colegas que fizeram a contribuição, mas é importante ressaltar que aqui, na minha vista, eu vejo 4 funcionários da Secretaria do Controle de Ocupação de Solo e todos os 4 são efetivos. Todos os 4 estão no horário, digamos que avançado, não tiveram jantar, estão querendo contribuir para o crescimento de Cabedelo. Tenho certeza que vejo também integrantes do quadro da Secretaria do meu colega Rodrigo. Isso eu não posso, não devo e não vou dizer que é suficiente. Mas o que eu tenho autoridade para dizer, e fico muito à vontade para dizer isso a todos vocês, é que é na democracia que a gente consegue algum resultado. Outra forma é totalmente negativa, é totalmente infrutífera. É nesse debate
seja de 2 minutos, seja do dia todo, que eu renovo meus convites a todos que estão presentes, a todos que nos assistem, que compareçam à Secretaria do Controle de Uso e Ocupação de Solo. Talvez essas vozes que aqui ficam mais apartadas, ficam mais apertadas por conta da liturgia de ser um plano diretor, tenho certeza que tanto eu falo em nome de Rodrigo, porque eu o conheço já em tempo suficiente, como na secretaria que atualmente estou à frente, vocês serão muito bem-vindos. Quem sabe a gente consegue ali estancar tempos, discussões e o encontro de soluções. Fazendo essas 2 ressalvas, eu queria novamente agradecer a vocês pela contribuição. Toda certeza, toda unanimidade é burra. Isso é uma coisa muito sábia. Desejar uma boa noite mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês e agradecer pela participação. Obrigado, secretário Abelardo. Então, temos mais uma participação da Marieta, né? A questão do idoso. Então, se puder complementar em 2 minutinhos, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Marieta e eu tenho 62 anos, então eu sou idosa, né? O que me incomoda o que eu vou ressaltar aqui é uma coisa bem simples, fácil de fazer, acredito eu, de um símbolo. Toda vez que a gente chega nos estacionamentos, né, a gente vê aquele símbolo idoso. E para mim é um símbolo que me transmite um baixo astral. É um cara de bengala, né? O símbolo é uma pessoa de bengala caindo assim, sabe? Dá um aspecto de coitado, tá morrendo, né? Então, isso nos transmite um baixo astral. Então, é uma coisa simples, talvez, de trocar. Eu não sei se através da Câmara Municipal isso pode acontecer, né? De trocar esse símbolo a nível do município, ou se tem uma instância maior que impeça, né, a troca desse símbolo. Eu não sei, eu não pesquisei sobre isso, mas fica registrado. Talvez Cabedelo tenha um símbolo mais para frente, né, de um idoso mais jovem e de um idoso mais alto astral. Aquele símbolo realmente deixa a gente muito para baixo, eu acho. Né? E outras pessoas também. Já? Ai, que bom! Aquele não. É só o nome, né? Porque o que tem na cidade ainda é aquela figura. Ótimo. Ok, agradecemos, Marieta. Vamos estudar aqui com a secretária Rodrigo o que a gente poderia fazer, né, para poder realmente valorizar o idoso, né? Hoje, com 60 anos, tem muita coisa que se vive ainda pela frente, então, muita contribuição para a cidade. Então, a gente vai caminhar isso para a secretaria competente. Temos mais uma contribuição, é isso? Tá. Então, não esqueça, então, por favor, só o nome e instituição, por favor. Boa noite a todos e a todas e a todos. Eu me chamo Adalberto, para quem me conhece, represento a instituição aqui em Cabedelo não governamental, o Instituto Viva Claudinha, aqui em Camboinha. E há exatamente um ano atrás teve uma audiência pública no que se refere à questão dos transportes públicos aqui, dessas empresas, no caso a Autoridade Nacional, que domina toda a região metropolitana. A gente fez essas questões de higiene, melhoria dos transportes e etc. E desde então a gente não teve uma resposta positiva da empresa. Quando se faz um estudo para saber se os ônibus iriam contemplar os bairros periféricos e até agora nada, foi posto em pauta também a questão de uma concessão para a outra empresa vir para a cidade e até agora nada. É assim, tem coisas que a gente vê que infelizmente não estão avançando. O motivo exatamente a gente não sabe, entendeu? A gente como sociedade civil, a gente tenta fazer algo numa cidade para os nossos sobrinhos, nossos familiares e
é a mineração, que é um grande problema na cidade, que é uma cidade que tem 18 ocupações, né? E assim, foi contemplada, que me parece, secretário, como ser 2 comunidades, não é isso? Ser contempladas de uma proteção. Só que infelizmente não é o suficiente. Se nós temos 18, 2 não vai suprir, nem a metade, né? Eu faço parte do movimento de moradia, o MLN, a gente está para ir para o Congresso, sim. Já deixei alguns ofícios para ver se a gente consegue uma ajuda pelo menos no mínimo das passagens do Congresso Nacional. Já deixei com a Secretaria de Educação, aqui com a Câmara e também a Prefeitura, mas infelizmente até agora eu não tive uma resposta. Teve alguém aqui na plateia que falou que se refere às calçadas. É algo tão simples, eu acredito que no governo deveria ter alguém que fiscalizasse, porque as calçadas de cabeleireiro realmente é um desrespeito. E a cada vez as pessoas aumentam e põem na altura que elas querem. E desrespeito a quem é idoso, quem é deficiente, eu acho isso um absurdo. Então, eu acredito que tudo que a gente faz, no que se refere ao plano diretor, né, tem a participação da sociedade civil, de outras pessoas, né, só que a gente faz tudo para futuramente os políticos que estão no mandato ou os que estão querendo espaço se aproveitarem disso. Mas acredito que vamos tentar, vamos continuar, não desistam, vamos continuar lutando pela nossa cidade e para a gente ter dias melhores aqui também. Boa noite. Obrigado, Adalberto. Então, só reforçando aqui as questões que o Adalberto colocou, né, o diretor tem validade de 10 anos, ele passa por várias gestões, então é importante esse papel da sociedade justamente, identificando as pautas dele, isso vai durar 2 gestões e meia, pelo menos. É importante fazer esse acompanhamento durante todo esse tempo, não só nesse ano, né, por isso eu falei 10% do diretor, foi esse um ano aí de fazer as propostas, né, desenhar o futuro da cidade. Ainda temos aí mais 10 anos pela frente para monitorar, ver se está acontecendo o que a gente propôs por aqui. Temos mais alguém, Otávio? Ou não? Então, acho que de nossa parte da UNIDEC, de novo, né, agradecer a participação, sempre com qualidade, com respeito, debatendo a cidade, debatendo tecnicamente, socialmente a cidade. Isso é importante, a gente ter a contribuição da sociedade, daqueles que participaram, a gente agradece, né? O Alberto, sempre desde os primeiros eventos com a gente, a prefeitura, de novo, não só os técnicos da CEPOS e da CEPLAR, mas a SEMAN, a CEMOB e todos os outros técnicos que participaram, sempre trazendo informações, trazendo contribuições durante todo esse período. Então, passo para o Rodrigo, fazer o encerramento e agradeço a todos. Agradecer mais uma vez a participação de todos, daqueles que puderam estar presentes ao longo dessa jornada e reforma do diretor. Sei que a gente queria mais participação dos vereadores, mais participação dos presidentes de bairro, mais participação da própria população, mas uma luta constante, até para a participação nas oficinas, nos fóruns. Então, não é uma responsabilidade só do município. O plano diretor é um instrumento que ele é construído com a participação de toda a população. Mas se a população não dedica parte do seu tempo para também contribuir com as melhorias, realmente, às vezes a gente não consegue chegar ao objetivo. Mas tenho certeza que o corpo técnico da prefeitura tem um corpo técnico de efetivos. Eu acho que hoje na prefeitura a gente tem quase 10 arquitetos e urbanistas no quadro efetivo da prefeitura que tentam fazer seu melhor e tentar atender o máximo do que o plano diretor prevê. Mas, infelizmente, faltou muita participação da população na construção do plano diretor. E algumas coisas que também têm que ser desconstruídas, né? O plano diretor, os instrumentos que a gente apresentou aqui como proposta, boa parte deles são previstos no Estatuto da Cidade.
E, dar um exemplo, como foi citado aqui, o direito de preempção. Não é que o município vai sair tomando terreno de todo mundo. Essa não é a intenção. A intenção do direito de preempção, na prática, é prever áreas para a construção de unidades habitacionais, de equipamentos públicos, é evitar aquelas grandes áreas que estão ali voltadas só para a questão da especulação imobiliária. Então ele é aplicado de forma estratégica para uma determinada área com essa finalidade. Esse é o fluxo principal do direito de preempção. No questão da ortoga, a gente não está querendo aqui propor a verticalização, até porque tem um decreto estadual que estabelece o gabarito de alturas em todo o litoral da Paraíba. Então essa não é a função. Então a gente também tem que deixar claro essas coisas para que não tenha um entendimento errado do que está sendo proposto. Mais uma vez agradecer a participação de todos e uma boa noite.